Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa será a nossa última revisão para a segunda série do ensino médio. Vamos lá? Nessa aula, nós iremos retomar os assuntos que vimos ao longo deste último ciclo, nosso quarto ciclo. Então, não vamos nos estender muito nos assuntos, é apenas para a gente recordar algumas coisas. Caso surja dúvidas, conforme formos citando aqui, volte ao vídeo respectivo. A nossa primeira aula foi sobre cuidados com a saúde. Nela, nós vimos a importância de nos cuidarmos, de ter uma alimentação saudável, possíveis doenças que podemos ter caso a gente não tenha uma vida saudável, fazendo exercício, se alimentando bem. Além disso, nessa aula também nós abordamos as especialidades médicas que nós devemos procurar em alguns casos específicos, como, por exemplo, o que faz um pediatra, o que faz um clínico geral, quem é o geriatra. Então, se não lembra desse conteúdo, retorne à aula sobre cuidados com a saúde. Em nossa segunda aula, nós começamos a entender o sistema imunológico e também o sistema linfático. Vimos o que é uma imunidade específica ou adquirida, vimos o apresentador de antígenos, como funciona um TCD4, TCD8, o que são anticorpos. Vimos também como são feitas as vacinas, como elas são importantes para o nosso corpo, como elas ajudam o nosso sistema imunológico, o tipo de imunização que a gente chama de ativa. Vimos a diferença para os soros, que são... Agora a gente está falando de uma imunidade passiva, então se você não lembra desses conteúdos, retorne a essa aula. E fechamos falando sobre o sistema linfático e os linfonodos que estão distribuídos pelo nosso corpo. Certo? O que era uma linfa, de onde vem esse material, como é feita a limpeza desse material. Depois nós fizemos uma atividade chamada Estudos de Casos e vimos 2 casos de Ricardo e Vanessa, e com base nos conhecimentos das aulas que vimos anteriormente, vocês deveriam resolver o caso desses 2 personagens. Em seguida falamos sobre os vírus, que são seres que alguns cientistas definem como seres vivos, outros não, dadas as suas características, por eles serem acelulares, ou seja, não serem formados por células. Vimos como ele entra no nosso corpo, que as doenças que eles causam são chamadas de viroses e que os remédios para esse tipo de organismo é o antiviral. Depois falamos sobre os procariotos, as famosas bactérias. Vimos como a estrutura dele, né, da célula que forma esses seres. Vimos como eles se dividem. Também os tipos de formas diferentes, que pode ser de cocos, bacilos. A importância da nossa microbiota para o nosso corpo e também vimos que os remédios que são aplicados para matar esse tipo de organismos são chamados de antibióticos. Depois falamos sobre os protistas ou proctotista, que é um grupo dos seres formados desde os protozoários e também pelas algas. Sim, algas não são plantas, algas são protistas. Vimos as características desses seres, são seres eucarióticos. Se a gente está falando de protozoários, são unicelulares. Quando a gente está falando das algas, elas podem ser pluricelulares. Vimos como eles são úteis também para o nosso dia a dia e também das possíveis doenças que podem nos afetar. Depois falamos sobre os fungos, os famosos cogumelos que vemos por aí. Vimos os tipos que existem de fungos, as doenças que eles causam, que nós chamamos popularmente de micoses, que vem afetar em várias partes do nosso corpo. E vimos também as classificações desses fungos, né, os tipos de fungos que existem. Finalizando nossas aulas, tivemos 2 conteúdos sobre plantas. O primeiro deles explicando as características desse grupo, né, do reino Plantae, de que nós dividimos eles em briófitas, que são aquelas mais simples, que não têm folhas verdadeiras, nem raízes verdadeiras. São os famosos musgos, que a gente vê crescendo sobre pedras, sobre muros, né? Vimos as pteridófitas, que assim como as briófitas são
mais simples, não apresenta a formação de sementes. Então, nessas estruturas agora, nas pteridófitas, a gente já começa a encontrar vasos condutores, que são o xilema e o floema, de seiva e de água, né? O xilema vai conduzir água e sais minerais, enquanto o floema conduz a seiva. Depois vimos as gimnospermas, que são plantas que conseguem atingir grandes altitudes, né? São árvores gigantescas, como a araucária, que a gente está vendo aqui, que formam os famosos pinhões, né? E a pinha, na verdade, é o estróbilo, né? É como se fosse uma flor das gimnospermas, porque essas plantas não têm flor como a gente diz, a flor que a gente conhece, né? Seria a pinha, que é o que a gente chama de estróbilo. E por fim, as angiospermas, que são aquelas plantas que são capazes de produzirem flores e frutos. O frutinho aqui, dentro do fruto, nós vamos encontrar as sementes, as estruturas reprodutivas. Então, tanto gimnospermas quanto angiospermas vão ter essa produção dessas sementes em estruturas específicas. E finalizando a aula de plantas, nós falamos sobre os fitormônios, ou hormônios vegetais, que, assim como a gente, as plantas também produzem hormônios. Nós temos as auxinas, que vão atuar justamente no movimento dos vegetais chamados de tropismo, vai atuar também no crescimento apical, que a gente chama, né, em altura da planta. Temos o etileno, que é um hormônio em forma de gás, que vai atuar no amadurecimento dos frutos, principalmente, também na queda das folhas. A giberelina, que é um tipo de hormônio que vai atuar principalmente na germinação, então é graças à produção desse hormônio que a semente germina na terra, quando ela encontra as situações propícias. Temos as citocianinas, que vão atuar no retardamento do envelhecimento das plantas. Ela é usada até mesmo nas floriculturas para manter as flores mais vivas, mais bonitas por um tempo maior, é colocada na água da planta. E ela também vai atuar no crescimento que a gente chama de lateral, por gemas laterais dessas plantas, né? E por fim, o ácido abscíssico. Esse nome é porque quando foi descoberto, achava que ele era responsável pela queda das folhas, depois descobriu-se que na verdade o responsável era o etileno e não ele, mas o nome ficou. E ele, na verdade, é responsável pela dormência da semente. É ele que faz com que a semente não brote quando ela não está no local adequado. Então, se ela não estiver no solo, ela não germina graças à presença desse fitormônio. E vimos que as plantas também se movimentam, ela faz diversos movimentos. Um deles nós já falamos aqui, que é o tropismo, que pode ser o fototropismo ou geotropismo. O fototropismo é o crescimento da planta em direção à luz, foto vem de fótons de luz, enquanto o gravitropismo é contra a gravidade. Aqui a gente vê nessa segunda imagem, a planta ela sempre vai crescer contra a gravidade. Enquanto a gravidade faz força para baixo, a raiz vai crescer a favor da gravidade, enquanto o caule da planta vai crescer contra a gravidade. Nós também vimos os movimentos de natismo, que tem como uma característica a famosa dormideira, que é aquela que você encosta e a folha se fecha. É uma estratégia de defesa da planta contra, por exemplo, lagartas. Caso uma lagarta venha subir na planta para comer a sua folha, ela fecha, a lagarta irá cair, não vai conseguir resistir ali em cima. Então, são estratégias de defesa da planta também. E vimos também, por fim, o fotoperiodismo, que é justamente a capacidade das plantas de florescer em determinadas épocas do ano, devido à quantidade de luz que ela recebe nesses períodos. Então, ela sabe o momento de florescer, né? Nós vamos ter plantas, então, do dia curto, plantas de dia longo e aquelas que são indiferentes ou neutras, que florescem durante todas as estações do ano. Bem, chegamos então ao fim da nossa revisão. Se algum assunto passou para você um pouco estranho, retome esse conteúdo, reveja essa aula, releia o material disponibilizado para que não reste nenhuma dúvida. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!